no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra de que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus, e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. O propósito de ler esse trecho é sobre esse homem, Pilatos, que faz uma pergunta. Diante dele estava o Senhor Jesus, que tinha sido trazido ali para uma audiência, a casa de Caifás. E nessa casa, esses judeus que haviam trazido a Jesus não podiam entrar, porque era um gentil, a casa de um gentil. E eles não podiam entrar lá, porque se eles se contaminassem entrando na casa de um gentil, era próximo da Páscoa, era a Páscoa ali, eles não poderiam comer a Páscoa. Essa celebração, que era a celebração que eles faziam lembrando de quando eles foram tirados do Egito, quando Deus, com sua mão poderosa, os tirou do Egito, matando todos os primogênitos dos filhos dos egípcios. E dos judeus, do povo de Israel, o sangue nas ombreiras da porta, o sangue de um cordeiro que eles sacrificavam, e lá dentro, o sangue do lado, o anjo da morte passando e viu o sangue, naquela casa não entrava. E os filhos de Israel foram preservados. Eles foram preservados não porque eram filhos de Israel, mas porque eles tinham sangue na porta. Se algum desses judeus tivesse algum amigo egípcio e o convidasse para estar dentro da sua casa nesse momento, certeza que ali também não morreria nem o filho do egípcio, porque ele estaria protegido pelo sangue. E esses daqui não queriam entrar na casa para a audiência para não se contaminar, porque eles iam celebrar a Páscoa, que era a figura de um cordeiro sacrificado por eles, figura de Cristo, a pessoa que eles estavam ali na audiência, levando para ser julgado por um gentil. E eles, no seu zelo de não se contaminar, não quiseram participar da condenação do Cordeiro de Deus, que estava ali para ser sacrificado. É interessante vermos a que ponto a religiosidade humana pode chegar. Por causa do ritual deles, eles não se contaminaram entrando na casa de Caifás,
Então Pilatos ia lá e questionava, ia lá fora, falava para eles, voltava lá dentro, questionava, ia lá fora, falava. E aí essa cena que nós demos aqui é exatamente isso que acontece. Mas o que é interessante aqui é que Pilatos, ele tinha vontade de libertar o Senhor Jesus. Em outras passagens, em outros evangelhos, no outro evangelho fala que a esposa dele teve um sonho e falou, não se meta com esse justo porque vai se dar mal. E ele ficou com mais medo ainda. E ele queria libertar, nós vemos que ele queria. Ele estava, não vejo mal nenhum nele. 3 vezes ele falou, não vejo mal nenhum nesse homem. 3 vezes ele falou. Por que então ele não soltou se ele tinha essa autoridade? Tinha o mundo. Tinha um mundo atrás dele. Principalmente quando começaram a clamar, crucifica-o, e começaram a falar, não, morte para esse, queremos Barrabás. Ele não tinha opção, ele tinha que fazer a vontade daquele povo lá. E quando eles, na sua ânsia de condená-lo, falaram, se solta esse homem, é inimigo de César. Opa, aí a coisa ficou pior ainda. O que eu vou fazer? No outro evangelho fala que ele lava as mãos e entrega ele a boa vontade que os judeus tinham de crucificá-lo. Boa vontade no sentido do grande desejo, não era boa nenhuma coisa, né? Mas o interessante dessa passagem que eu queria dizer aqui é a respeito desse homem Pilatos, que por causa do respeito do mundo, ele deu as costas para a verdade. Essa posição de desprezo e de rejeição à verdade. Porque nós vemos que ele começa interrogando o Senhor Jesus. Ele vem e pergunta, tu és o rei dos judeus? Ele estava preocupado, porque se for o rei, nossa, aí a coisa fica mais difícil ainda. O Senhor Jesus não responde abertamente, não, eu sou, eu não sou. Tu dizes. Versículo 34. Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? 35. Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? O Senhor Jesus podia falar, o que eu fiz? Ressuscitei mortos, fiz coxos andar, fiz cegos enxergar, surdos ouvirem, aleijados sair carregando sua cama. O que mais eu fiz? A lista está no final desse evangelho do que ele fez. Versículo 25 do capítulo 21 desse evangelho. Essa é a lista do que o Senhor Jesus podia falar para ele. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. O Senhor Jesus estaria até hoje falando para Pilatos o que ele fez. Mas ele não falou. O Senhor Jesus responde a respeito do seu reino. O meu reino não é desse mundo. Se for desse mundo, os meus servos viriam me buscar aqui para me salvar da mão dos judeus. Mas aqui não é o meu reino. Versículo 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Vai lá, Pilatos pergunta de novo, logo, tu és rei? Tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. O Senhor Jesus não ia começar a discorrer para ele o que ele fez. Ele só falou, eu vim dar testemunho da verdade. Para isso eu vim ao mundo. Como ele ia dar testemunho da verdade? Nós sabemos que Deus é verdadeiro, mas nós não podemos dizer que Deus é a verdade. Deus é verdadeiro e o Senhor Jesus veio ao mundo, ele, a verdade, mostrar que Deus é verdadeiro. Porque é uma obra conjunta do Pai e do Filho.
Mas na palavra diz que Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. É o que a palavra diz. E esse homem, Pilatos, diante desse cordeiro, que os judeus não estavam nem se contaminando para celebrar a Páscoa deles, e o verdadeiro cordeiro estava ali, e Pilatos pergunta, o que é a verdade? Ora, quando eu pergunto alguma coisa, cara e tal, que oração? Viro as costas e vou embora. Eu estava querendo realmente saber as horas. O que é isso? Isso é indiferença. Menosprezo. Porque ele pergunta, o que é a verdade? E vira as costas e vai lá com os judeus, vai ter com os judeus. Tentando proteger o Senhor Jesus. Mas não ficou lá para ouvir o que era a verdade. O que é a verdade? O Senhor Jesus veio a este mundo revelar essa verdade. Deus é amor, isso é verdade. Deus é vida, isso é verdade. Deus é justo, isso é verdade. E ele, o Senhor Jesus, veio mostrar tudo isso na cruz. Tudo isso ele veio mostrar. Deus é amor. Ali estava o amor de Deus sendo revelado. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para morrer na cruz. Ali estava a verdade. Deus é amor. Deus é justo. Por quê? O salário do pecado é a morte. E por causa do pecado, a morte entrou ao mundo e a morte passou a todos. Porque todos pecaram. Não é alguns que pecaram, não é os mais ruinzinhos que são os pecadores, mas todos, sem exceção, viemos de um que era Adão caído. Nós não nascemos, não viemos com Adão ainda no seu estado original. Nós viemos como descendência de Adão já caído. Porque depois da sua queda é que ele teve seus filhos. Portanto, fomos gerados já de um homem debaixo de uma maldição. Qual é essa maldição? A justiça de Deus dizia, se desse fruto comer, certamente morrerás. E o que a mulher faz? No seu diálogo, infeliz diálogo com a serpente, ouve dela o oposto do que Deus disse. Certamente não morrerás. Quem ela acredita? Quem ela dá ouvidos? A si própria. Ao seu desejo de pegar daquele fruto que era agradável aos olhos, que poderia dar conhecimento, e na verdade o que Deus tinha dito é que traria a morte, e certamente trouxe a morte. Porque a morte entrou no mundo por essa desobediência. E passou a todos. Se pegarem o livro de Gênesis, lá no capítulo 4, 5, começa a falar da genealogia, vocês veem que viveu tantos anos e morreu, viveu tantos anos e morreu. Porque a morte é uma coisa que não tem jeito. Que vai chegar uma hora que vai parar tudo. É uma certeza que a morte é o final do nosso trajeto aqui. E Deus é justo, porque Ele falou, no dia que comer, certamente morrerás, e certamente aconteceu isso. Agora, quando o homem caiu, Deus foi e buscou o homem. Esse é o amor de Deus. Quando Adão e Eva, ali naquele jardim das delícias, onde tinha de tudo para eles, só uma coisa não podia, eles foram nessa coisa, exatamente nesse fruto que não era. Deus sai e chama Adão, onde estás? Deus vai buscar o homem. Essa ideia de que um dia eu cansei da minha vida de pecados e fui buscar a Deus, isso é ilusão. Nenhum aqui foi salvo desse jeito.
Nenhum de nós um dia cansou da vida de pecado e foi buscar Deus e Deus falou, tá bom, então eu vou te receber porque você veio me buscar. Não. Nós somos salvos, estando nós ainda mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Não tem. Não tem quem busque a Deus. Todos nós pecamos e estamos numa posição de inimigos de Deus. E Deus está querendo se reconciliar. Ele vem à busca do homem. A palavra diz, o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está perdido? É bom que esteja. É bom que saiba que esteja. Porque se você acha que você não está perdido, Jesus não é para você. Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas eu garanto, a palavra de Deus me dá essa autoridade de garantir. Todos pecamos. Todos estamos perdidos. Todos precisamos de salvação. E aí o Senhor Jesus Cristo novamente mostra o amor de Deus em buscar esse homem perdido e trazê-lo para uma posição de já reconciliados com Deus. Como pode Deus fazer isso? Essa era a grande questão de tudo isso. Deus é amor e Deus é justo. Como eu posso conciliar amor e justiça ao mesmo tempo? Porque justiça envolve juízo. Vocês imaginem se eu fosse um juiz. Eu sou um juiz. E tenho um filho, sou um pai. E esse meu filho é pego fazendo uma coisa errada, matou uma pessoa. E no país onde eu sou juiz, a lei diz o seguinte, se alguém for pego matando outra pessoa, se for um homicida, ele tem que pagar com a própria vida. Estou eu sentado como juiz, lá na minha mesa, e trazem o meu filho. Aliás, trazem o réu. E põem ele lá. Todas as provas não tem jeito, ele é culpado. O que eu tenho que fazer como juiz? Julgá-lo. A sentença é cadeira elétrica. Pronto. Como juiz eu fiz minha função. E como pai, como é que eu fiquei? Meu filho, como é que eu vou pôr meu filho na cadeira elétrica? Eu não posso fazer isso. Talvez eu tenha falhado como pai. Mas Deus nunca falhou como Deus. O homem caiu por sua própria maldade. Porque Satanás o instigou e o levou ao pecado, e o pecado entrou e com ele a morte. Como Deus podia fazer isso? Tomar a posição de juiz e ao mesmo tempo reconciliar como amor um salvador, ser um salvador. Ele falou o seguinte, o homem está irremediavelmente perdido. Então, todo o juízo, toda a ira desse pecado, eu vou fazer cair sobre um filho meu inocente. Não sobre o homem, mas sobre um homem que irá ao mundo sofrer essa condenação no lugar dos outros. Um substituto. Com isso, ele demonstra o grande amor que ele tem por cada um dos seres humanos. Porque ele entregou seu único filho para pagar o pecado de todos. E esse filho, que é sem pecado, perfeito, nascido de mulher, por obra do Espírito Santo, pisa aqui nessa terra. Está aqui como um homem perfeito. Sofre, chora, tem fome, tem sede. Mas está ali para todo e qualquer um que clamasse. Nós lemos nos evangelhos as pessoas correndo atrás, uma que esbarra nele, ele fala, quem me tocou? Oh, mas uma multidão dessa, o senhor pergunta, quem tocou? Não, eu senti que de mim saiu. A mulher fala, toda temerosa, fui eu. Vai, você está salva. O fluxo de sangue acabou, no exato momento que ele falou isso. Quantos foram lá? Senhor Jesus,
que queres que eu faça? Que veja. Veja, e ele vê. Que queres que eu faça? Que eu ande. Pode andar. Que eu seja curado da minha lepra. E ele cura. Mas toda essa obra não era para salvar ninguém. Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro teve que morrer de novo, porque Lázaro não está até hoje ressuscitado. Ele morreu depois. Toda essa obra que ele mostrou é para mostrar que ele estava vindo no poder de Deus. Mostrar essa verdade, que Deus tem poder para salvar, ainda que seja o mais impossível dos casos. Um exemplo? Com todo o arsenal tecnológico que hoje nós temos na medicina, na parte de oftalmologia, por exemplo, nós estamos fazendo milagres. Mas tem um que nós não fazemos ainda e talvez a gente nunca faça. Fazer um cego de nascença enxergar de novo. Nós podemos pegar alguém que é cego, que se tornou cego, perdeu o olho, um acidente qualquer, ele ficou cego. Eu posso, depois de adulto, eu posso fazer essa pessoa enxergar de novo. Hoje tem técnicas que dá para fazer a pessoa voltar a enxergar. Se é, por exemplo, uma lesão na retina, eles estão desenvolvendo microcâmeras, chips que coloca lá dentro do olho, está bem engatinhando, mas já estão fazendo isso. Conecta os eletrodos na córtex cerebral responsável pela visão e a pessoa passa a enxergar, ela que era cega. E quando começaram a fazer essa pesquisa, teve uma pessoa famosa, um cantor famoso, Steve Wonder, que é cego de nascença, que se ofereceu para ser cobaia. Sabe o que falaram para ele? Agradecemos, mas não dá. Você nasceu cego, não tem jeito. Porque o cego de nascença não desenvolve a capacidade de enxergar, porque o seu cérebro não desenvolveu. Então ele vai ligar o eletrodo num cérebro que não funciona. Então não vai funcionar. Já sabem que não vai funcionar. Essa é a técnica não. Então até hoje, com tudo isso daí, não fez nenhum cego de nascença enxergar ainda. Eu toda semana faço um monte de cego de catarata enxergar. Mas isso é fácil. Hoje é fácil. Mas se me chega um e fala, olha, eu nasci com catarata, e estou com 20 anos, eu quero operar para enxergar. Eu já falo para ele, esquece, a cirurgia não é para você. O Senhor Jesus curou um cego de nascença. Ele estava lá e, que queres que eu faça? Que veja, Senhor. Ele viu. Levantou, olhou, no começo viu os homens como árvores, mas ele depois passou a enxergar claramente. E quando ele viu o Senhor Jesus vindo, ele pôde saber quem era o seu Salvador. Tudo isso o Senhor Jesus podia falar para Pilatos. E muito mais. E para mostrar a verdade de Deus. Deus é amor, Deus é justiça. E em seu Filho, ele mostrou seu amor, entregando o único em nosso lugar, e mostrou sua justiça, condenando o pecado do homem nele. E pela morte que entrou no mundo, o Senhor Jesus trouxe vida. Porque ele experimentou a morte em nosso lugar, para que, recebendo vida, agora nos desse vida. Esse é o evangelho da nossa salvação. É o evangelho da sua salvação, da sua, de todos aqui. Porque só existe um evangelho, não existem vários evangelhos. Só um evangelho. As boas novas de Deus para todos é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais Paulo disse, eu sou o principal, eu sou o segundo. Somos todos pecadores. E ele veio nos salvar. E Pilatos fala, o que é a verdade? De frente para a verdade, ele pergunta, o que é a verdade? E vira as costas. Que pobre homem. Eu espero aqui que essa noite ninguém faça isso. Porque a verdade, vocês estão diante dela agora. Isso que eu acabei de falar a respeito do plano de Deus para salvar o homem é verdade. Não é uma fábula inventada. Não fui eu que, nos meus noites de insônia, tive essa brilhante ideia de falar isso para vocês, não. Podem ter certeza. A palavra de Deus e o Espírito Santo atesta isso em nossos corações. Essa é a verdade de Deus. Cristo Jesus veio para salvar pecadores. E você quer saber a verdade? Pergunta, o que é a verdade? Mas fique para escutar. Não dê as costas.
Mas existe uma outra passagem que é interessante nós lemos, de um outro homem. Esse, um pouquinho mais dissimulado, ele não fala assim, não dá as costas não, mas ele faz uma coisa que nós vamos ver que é um pouco diferente, que é o que mais se faz hoje. Capítulo 5 de Atos, versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel enviaram ao cárcere para que de lá o trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não o acharam na prisão, e voltando, lhes anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encarcerastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A esse ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Que nós vemos um outro conselho reunido e esses apóstolos que estavam pregando o evangelho tinham sido presos anteriormente, e esse mesmo conselho tinha falado para eles: olha, não fala, não ensina nesse nome que vocês estão falando aí de Jesus. E eles falaram: julgai se é correto obedecer a Deus ou aos homens. E eles foram soltos e continuaram pregando. E aqui é o trecho que nós lemos agora. Eles voltaram a ser presos outra vez. E foram colocados no cárcere. Mas o anjo do Senhor tirou eles do cárcere.
milagrosamente, porque os soldados estavam lá fora, não viram nada, as portas estavam trancadas pelo lado de fora, e quando eles foram lá buscar os apóstolos, eles não estavam lá. E isso deixou essas pessoas perplexas. Elas ficaram assim, o que será que está acontecendo aqui? Alguma coisa estranha. Não é normal isso. A pessoa sair de dentro de um cárcere. Em Roma, eu visitei um cárcere dessa época. Era que nem uma gruta, tinha uma escadinha, você descia, lá dentro era tudo fechado. E era, nesse que eu vi, tinha uma fonte de água, tinha água para eles beberem. Mas a maioria nem isso não tinha, era fechado, era dentro de uma rocha, na maioria das vezes, porque não tinha jeito de escapar. E era escuro, não tinha luz lá dentro para eles. Eles eram trancados lá, algumas vezes, como nós vemos na narrativa em que Paulo é preso, eles eram, além de colocados nesse cárcere, eles eram acorrentados num tronco no meio. E nesse cárcere que eu visitei tinha esse tronco, tinha um tronco e eles acorrentavam a pessoa ali. Não era que nem hoje não, que faz buraco e consegue sair do outro lado, não. A coisa era no meio da rocha, não tinha jeito de fazer buraco nenhum. E as grades eram de ferro mesmo, era ferro e era coisa pesada, não era coisinha assim. E os cadeados, uns belos cadeados, umas trancas que não tinha jeito de abrir aquilo lá. E ainda o guarda ficava guardando, e não era a guarda que aceitava propina ou passava arma para eles. Não, esses guardas, se alguém dali sumisse, eles pagavam com a própria vida. Você imagina como é que esses guardas guardavam esses caras. Porque se tivesse fugido, era melhor matar o cara lá dentro do que deixar ele sair, porque daí ele que morreria. Mas esses saíram ilesos. Não estavam mais lá. E eles ficaram perplexos. Nossa, o que é isso que está acontecendo aqui? Bom, ficaram perplexos, mas o que nós vamos fazer? Quando vieram falar, olha, esses que estavam presos estão lá fora no templo, falando de novo. É a terceira vez que eles estavam falando. Traz eles. Trouxeram com cuidado, sem maltratar, porque eles tinham medo do povo. Igualzinho aquele outro grupo que tinha medo do povo também, não é? Pilatos também tinha, mesmo problema. E esses daqui, então, nós não falamos para você não fazer isso? Por que vocês estão outra vez fazendo? Aqui eles não falam julgai se é melhor obedecer a Deus os homens. Ele fala diferente aqui, os apóstolos. Versículo 29. Respondendo Pedro, os apóstolos disseram, mais do que aos homens. Depois de ter sido libertado daquele jeito pelos anjos, eles tinham certeza a quem eles tinham que obedecer. Quem é que tinha mais poder? Certamente eles tinham visto o poder de Deus. Mais importante, interessa em obedecer a Deus, não a vocês. Quando eles começam a pregar para eles a respeito do que Deus fez, versículo 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Ele estava falando isso para os judeus ali. E eles, ao invés de parar para ouvir, o que eles fazem? Ouvindo eles isso, versículo 33, se enfureciam e já deliberaram que iam matar esses caras. Eles não podem continuar falando isso. Eles estão acusando que nós temos que se arrepender do que nós somos perfeitos, nós somos extremamente zelosos da lei, da nossa religião, Moisés e tudo mais. Quando esse Gamaliel, que era um fariseu, porque ali existia dois grupos, o sumo sacerdote e os que eram do grupo dele eram saduceus, e Gamaliel era um fariseu, mas era um fariseu respeitado. Versículo 34, doutor da lei, venerado por todo o povo. Falou assim, olha, leva esses homens para fora um pouquinho, que vão conversar aqui entre nós. Aí levaram os apóstolos lá para fora, falou, escuta, veja bem o que nós vamos fazer. E ele traz dois exemplos, Teudas e esse Judas, o Galileu. Teudas não dá para saber exatamente qual foi, o que ele estava agrupando pessoas, para quê.
Já Judas aqui, o Galileu, a gente vê que no tempo do alistamento ele estava promovendo uma sedição aqui, né? Um grupinho para lutar contra o governo. Mas ele usa esses dois homens e eu pergunto, o que esses dois homens têm a ver com Cristo? O que esses homens fizeram para ser comparados com Cristo? Mas Gamaliel, na tentativa de salvar os apóstolos, ele vem com essa ideia que até muito pouco tempo eu pensava que tinha sido uma ótima ideia, até tinha salvado a vida dos apóstolos, isso que ele fez. Só que não é bem isso. Ele vem com uma ideia que é uma ideia hoje muito corriqueira. Chama neutralidade. Vulgarmente, do muro. Em cima do muro. É essa a posição de Gamaliel, o conselho que ele dá para eles. Vamos fazer o seguinte, gente. Se é a obra de Deus, ela vai permanecer. Se é de homens, ela vai se desfazer, como desses dois se desfez. Mas se é de Deus, nós não vamos estar lutando contra ela. Olha, se ele é um homem, se ele era um doutor da lei e era venerado pelo povo, qual seria a correta atitude desse homem? Vamos ver o que esses homens têm para falar, porque nós temos que saber qual é a verdade. E aqui vai uma dica. A partir do momento que nós ouvimos a verdade, nós temos que nos comprometer com a verdade. Porque se nós ignorarmos, virando as costas para ela, ou se tomarmos uma posição de neutralidade, ambas são inimizade contra Deus. Ambas são inimizade contra Deus. Porque é pela luz que nós temos da verdade é que nós vamos ser requeridos de Deus. Enquanto nós não sabemos a verdade, Deus não requer de nós o conhecimento dela. Mas a partir do momento que tem, pronto. Já não pode dizer, não sabia da verdade. Sabia sim. Você ouviu no dia 17 de julho, às 17:07. Você ouviu essa verdade. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E você é um pecador e precisa desse Salvador. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus é um Deus justo e justificador de todo aquele que crê em seu Filho Jesus. Neutralidade? Vou fazer o seguinte. O que ele falou, se for verdade, tudo bem. Não vou ficar contra ele. Se não for verdade, eu sou contra ele, tanto faz. Não é. Isso é neutralidade. Você tem que tomar uma decisão hoje. Qual é a sua posição? Indiferença ou neutralidade? Ou você está aqui para abraçar essa verdade e falar, eu quero o Senhor Jesus como meu Salvador. Porque a salvação é pela fé, não por obras. A salvação vem por Deus vir a você com luz e dizer, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a luz. E você só tem que falar, sim, Senhor. Eu aceito essa obra feita por mim. Eu aceito esse cordeiro sacrificado no meu lugar, teu único filho. Eu tomo de ti essa graça, esse amor, essa misericórdia em me salvar. Eu quero isso para mim. Essa é a sua posição. Agora, se você se tornar neutro, falar, nisso eu vou pensar no outro dia, eu pergunto, qual dia você vai pensar nisso? Em qual dia? Amanhã? Ou depois da manhã? Ou daqui a 10 dias? Ou talvez você fale, não, amanhã eu vou pensar nisso. E quantas vezes você falou que ia fazer uma coisa amanhã e as vicissitudes da vida, as necessidades, o trabalho, tal, aquela correria, você, esqueci. Passou batido, esqueci. Desculpa, eu não lembrei mesmo, viu? Já faz um mês que você falou isso para mim e eu tinha esquecido. Quantas vezes não aconteceu isso? Você pode esquecer amanhã de ver isso.
Agora, quanto tempo vai demorar para você chegar nesse dia? Vamos pôr mais 1 segundo? O que vai acontecer no segundo seguinte? A hora que aquele relógio der uma volta é 1 minuto. O que vai acontecer nesse 1 minuto? Ninguém aqui sabe. Então, a salvação não é uma questão de amanhã eu vou pensar nisso. A salvação é hoje, é agora. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Esse carcereiro é uma passagem em Atos em que Paulo está preso no cárcere e acontece quase a mesma coisa. Vem um anjo, há um terremoto e abre as cadeias. Dado acorda com o estrondo, com o barulho do terremoto. E a hora que ele vê a porta aberta, falou, pronto, fugiram. E os presos lá fugiram. Agora, ele já ia se matar. Quando ele ouviu lá de dentro, Paulo fala, não te faça mal, que nós estamos aqui dentro ainda. Pô, mas a porta aberta, eles não fugiram? Aí eles dizem, senhores, que devo fazer para ser salvo? A resposta, se vocês lerem lá, não foi, vá a uma igreja. Não é essa a resposta. A resposta não é, doe metade dos seus bens, 1/3, ou tudo, ou 10%, nada disso. Seja bonzinho com o seu próximo. Busque o que há de bom no seu interior. Faça reflexão. Faça yoga. Leia os livros filosóficos. Olha, o mundo está cheio de coisa para você fazer, para você ser salvo. Qual foi a resposta de Paulo? Pura e será salvo. Tu e a tua casa. O que esse homem fez? Não, vamos sentar e vamos discutir mais sobre isso aí. O que você está querendo dizer com tu e a tua casa? O que você quer dizer em crer no Senhor? Quem é esse Senhor Jesus? Não. Ele crê. Simplesmente aceita. É isso que eu quero. Leva esses prisioneiros para sua casa. Aquele que estava com medo de morrer porque a porta estava aberta, agora ele tira os prisioneiros e leva para a casa dele, gente. E lá dentro, limpa as suas feridas, toda a sua casa se salva e tem ali um cristão e sua família no seu lar cristão. Pura e simples fé. Ele não deu as costas para a verdade. Ele não falou assim, que devo fazer para ser salvo, senhores? E virou e foi fazer outra coisa. Ele não ficou em cima do muro falando, não, disso aí nós vamos pensar mais tarde. Não, era ali agora no ato. E é assim que tem que ser. A salvação é uma coisa de agora, já, hoje. Qual é a sua posição? Qual a sua atitude para com as verdades ouvidas? Que não seja de indiferença, que não seja de neutralidade, mas que seja positiva. Essa verdade é para mim, eu quero, é minha. Porque Ele está pronto para te salvar. Ele enviou seu Filho, quer a mostra maior do que essa de amor? Ele enviou seu Filho. Muitos devem falar, mas então todos são salvos? Todos vão ser salvos? Porque se Cristo morreu e pagou os pecados de todos, então todos são salvos? Em João, capítulo 3 de João, versículo 16, já mencionei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós gostamos muito desse versículo, e lemos várias vezes esse versículo. Muitas vezes estão assistindo o jogo, tem alguém segurando um cartaz, João 3,16, né? Todo mundo conhece esse versículo, a maioria. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país extremamente evangélico, isso aí, você perguntar na rua, eu acho que de cada 10, 11 respondem esse versículo de cabeça. Mas o seguinte fala assim, olha, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele enviou para salvar o mundo todo. Mas olha o 18 que diz. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se o homem despreza a luz e dá as costas para a verdade, como Pilatos, ele não será salvo. Porque Cristo veio dar a sua vida por pecadores. E Deus não é injusto de entregar seu Filho para uma pessoa que não quer a salvação. Então,
A salvação é uma coisa individual, cada um aqui tem a sua responsabilidade agora de agir de acordo com a luz que tem dessa verdade que ouviu. E decidir. Neutralidade não existe, é inimizade também. Decida, ou dá as costas, ou aceita. E meu conselho, aceite agora a verdade. Porque quem não crê já está condenado. Já está condenado. E naquele dia, quando ele vier para julgar todas as coisas, onde nós estaremos que cremos? Vamos estar diante outra vez de um trono de juízo? Não. O juízo já aconteceu para nós. Nós que cremos, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. Para mim, o juízo já foi. Caiu sobre seu filho. No meu lugar ele estava, ele levou os meus pecados. Agora, se alguém fala, não, eu não quero essa salvação, ele não tem parte nessa salvação. Porque ele rejeitou. E se ele morrer nessa rejeição, é eternamente perdido. Porque Deus é justiça sim, é justo. Justifica o pecador por intermédio de Cristo e julga o pecador que rejeita essa salvação. E é perdição eterna. É condenação eterna. Não vai haver outra chance depois que se encerrou a porta, fechou a porta da salvação através da graça que hoje está aqui aberta para todos. Vai chegar um dia que vai acabar essa graça. Deus vai falar, chega, tira a igreja daqui, tira os seus cristãos daqui, e aí vem o juízo, vem 7 anos de tribulação e tudo mais. Mas no final de tudo, lá na frente, os mortos ressuscitarão. Porque a segunda ressurreição, que é a ressurreição de condenação, é uma coisa que está escrita na palavra de Deus. Fala que existe a ressurreição dos justos e dos injustos. Ressurreição dos justos, teve um já que ressuscitou, Cristo Jesus as primícias. A ressurreição dos seus santos, quando ele vier buscar aqui na terra os seus santos, seria o complemento dessa primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. Nós seremos ressuscitados dentre os mortos, transformados e estaremos com Cristo para sempre. Mas depois que passa 1000 anos do reinado de Cristo, onde estaremos reinando com Ele, Satanás é solto novamente e virá então a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos que são ressuscitados para serem condenados, dos injustos. Os que rejeitaram a verdade de Deus. O meu apelo esta noite é para que todos aqui saiam com a certeza de que têm parte nessa primeira ressurreição. Como eu posso ter essa parte? Crer no Senhor Jesus. Crer que Ele morreu por você. Que quando Ele estava lá na cruz, sofrendo o juízo de um Deus justo, julgando o pecado, Ele estava no seu lugar fazendo isso. Se identifique com Ele. Não vire as costas, não fique em cima do muro, mas abrace essa verdade, ela é sua. Deus trouxe para você. Ele te buscou, lá desde o Éden, falando, Adão, onde estás? Ele já estava buscando o homem. E até hoje continua buscando. Já se passaram 6.000 anos. E Ele está ainda buscando. Hoje, Ele busca você. Aceite a Jesus como seu Salvador. Creia que Ele veio aqui para revelar a verdade que Deus queria revelar ao homem e salvar a todo o que nele crê. Todo pecador que se achega a Ele contrito, chega a Ele nessa situação. Eu não sou capaz de nada. Somente por graça pode ser salvo. E é hoje, é agora, esse momento extremamente oportuno de ser salvo. Vamos dar graças?